Na Era do Espírito. Bom dia, caros amigos, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. No nosso programa de hoje, nós temos a presença da nossa amiga Silvana Santos, que vai nos brindar com um lindo tema sobre a educação dos sentimentos. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com os amigos rádio ouvintes. Vamos conversar um pouquinho sobre a educação dos nossos sentimentos. Na seara espírita, até o século que findou, havia uma grande preocupação com os postulados básicos doutrinários, para que estudássemos, para que soubéssemos de uma maneira quase que acadêmica como se processava todos os princípios doutrinários. Surge, neste século, uma nova necessidade para que utilizemos dos nossos sentimentos e das nossas emoções no trabalho dentro da casa espírita, na seara espírita e na nossa vida cotidiana. De maneira natural, nós temos sempre uma preocupação na educação racional dos nossos filhos. Desde que nasce, queremos saber qual o colégio, qual o cursinho, no que vão se formar, e não reservamos durante este período de vida um tempo sequer durante a semana, 15 minutos que seja, para prestar atenção em seus sentimentos. Quantas vezes nossos adolescentes batem à porta do quarto e permanecem calados? Será que isto não é uma forma de comunicação? Quantas vezes o silêncio comunica muito mais que as próprias palavras? Por isso que nós temos que prestar atenção, que somos um ser integral. 50% de nós é razão e 50% de nós são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porém, ele é uma descoberta extremamente recente. Por isso temos dificuldade de entender e até mesmo dar nome ao que nós sentimos, se é angústia, se é tristeza, se é depressão, se é alegria ou se é euforia, nós nos desconhecemos. Aproveito esses breves momentos para trabalharmos as características da mente emocional. A sua primeira característica é a rapidez com que ela atua. A mente emocional, ela não racionaliza, ela age. Por isso que quando nós temos as nossas emoções desequilibradas, a gente fala uma coisa e no segundo adiante a gente diz: puxa vida, por que eu falei isso? Ofendi, deveria ter feito diferente. Mas aviso, quando uma palavra é proferida, o verbo é recheado de energia. Que tenhamos cuidado, então, com essas nossas emoções descompensadas. Quantas vezes pessoas, no auge de uma discussão, com suas emoções desequilibradas, atiram objetos que têm na mão e muitas vezes até ferindo outras pessoas? Uma outra característica da mente emocional é que ela reverbera as emoções no nosso físico. Nós ressentimos todas as emoções e somatizamos. Por isso que tantas vezes não sabemos a origem de determinada dor, de determinada doença, de determinada patologia. São emoções que são maltratadas, emoções que são escondidas, jogadas para debaixo do tapete. Então, aos poucos, nós vamos tendo a coragem de trabalhar esses nossos ressentimentos, de trabalhar as nossas mágoas e as nossas tristezas e aprender com essas dores da alma. Costumo dizer que muitos de nós temos guardado no fundo do nosso próprio eu um baú que esconde mágoas, ressentimentos, desastres emocionais. Se é para termos baú, para guardarmos emoções, quem sabe guardemos boas emoções, recordações da nossa infância,
quando íamos visitar uma tia e tomar o café da tarde, quando comíamos o bolo de milho que a avó fazia com tanto carinho. Aviso a cada um de vocês que neste momento está me ouvindo, que toda emoção ressentida, sentida novamente, ela ressurge com a mesma carga emocional. Amigos, portanto, se é para ressentir, vamos ressentir a alegria de um encontro familiar. Quantas vezes no domingo nós temos uma refeição mais prolongada e nós juntamos o almoço com o café da tarde e muitas vezes nós dizemos assim: ficamos jogando conversa fora. Acreditem, essas conversas nós estamos jogando para dentro do nosso coração. Porque quantas vezes na solidão da nossa vida nós rememoramos os assuntos tratados num seio familiar com grande alegria e lembramos a história da pescaria do avô, a história de quando o pai era pequeno, de quando a mãe tinha dificuldade de cuidar da casa e dos seus filhos. Isso tudo renasce numa alegria muito leve. São as nossas emoções banhando célula a célula do nosso corpo e gerando um estado saudável de ser. Procuremos, então, entender o nosso estado emocional. Não vamos mais jogar dores, desafetos para debaixo do tapete. Vamos dar um novo significado a essas dores emocionais e perceber como nós podemos aprender com elas. Tal qual uma doença não se combate, doença não é inimigo do ser, doença é um instrumento para que a gente modifique a nossa maneira de agir num dia a dia. Na doutrina espírita, nós temos uma preocupação em trabalharmos os nossos sentimentos, para que eles não se transformem em dores emocionais, as chamadas dores da alma, da onde nós não sabemos, da onde que surgem as doenças chamadas psicossomáticas. Nós, muitas vezes, procuramos fugas emocionais para que não arrostemos, ou seja, não encaremos face a face os nossos equilíbrios, os desequilíbrios dos nossos sentimentos. Muitas vezes procuramos a fuga numa tristeza, numa melancolia. E o pior de todos os passos é quando a depressão se instaura dentro de nós, porque depressão é patologia do espírito. O nosso corpo deixa de produzir determinados neurotransmissores que fazem com que a gente vibre de uma forma mais harmoniosa e de uma forma mais saudável. Cuidemos, portanto, então, da nossa casa mental, porque todo o nosso pensamento gera força, gera trabalho. Pensemos no bem, pensemos com equilíbrio e harmonia, porque se o nosso perispírito assim ressente todo esse sentimento, tenhamos certeza que o nosso corpo somático também vai viver um estado mais saudável, um estado mais pleno, mais leve. Compartilhamos então esses ensinamentos com todos que estão nos escutando neste momento e fizemos voto para um breve e novo encontro. Então, depois dessas doces palavras da Silvana, nós vamos encerrando o programa de hoje e aguardamos vocês no próximo sábado. Na Era do Espírito.